Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. Você já sabe, este podcast a gente fala sobre varejo, sobre gestão, sobre inovação, sobre cultura, sobre gente. Sempre trazendo aqui um tema relevante que possa impactar de forma positiva o nosso dia a dia. Eu sou Alex Marques e sempre vou trazer aqui um convidado especial para compartilhar suas experiências e, claro, poder contribuir aí com insights para os nossos negócios. Também reforçando que este projeto ele é idealizado pela Data System. Nós somos uma empresa de software de gestão específico para o varejo de calçados e roupas, seja ele multimarcas ou franquias. Ajudamos aí mais de 5 mil clientes por todo o Brasil. Então, se você tem desafios aí na sua retaguarda, em gestão de compras, medir desempenho de produtos, performance de produtos, giro de estoque, desafios ali na questão de integração entre as áreas, entre os departamentos, convido você a curtir aí, acompanhar o nosso trabalho, falar com a gente, que vai ser um prazer te ajudar nesse desafio. E claro, também olhando ali para o frente de loja, para o seu PDV, trazendo também inovação, trazendo mobilidade, autoatendimento, indicadores, para te ajudar a vender mais. Esse é o nosso compromisso junto com os nossos clientes. Muito bem, recados dados. Claro, falta um recado muito importante, né? Você seguir aí as nossas redes sociais, dá uma moral para a gente lá, curte, compartilha. Temos também o episódio no YouTube, então se inscreva lá, acesse as notificações para você receber sempre as novidades. Muito bem, momento arrasta para cima aí, realizado com sucesso. Vou agora abrir o nosso bate-papo aqui com o nosso convidado super especial, Michel, que hoje está à frente, junto com a sua esposa, dentro lá da Blumen. Então, eu quero aqui já receber com muito carinho, muita gratidão, a gentileza de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Michel. Seja bem-vindo ao Conexão Data System. Valeu, obrigado, Alex. Vai ser um prazer a gente trocar um pouquinho, A Blumen, obviamente, a gente fala muito sobre ela. Além da Blumen, eu tenho meu podcast, que é o Aquele Podcast, que é uma pegada muito parecida, que a gente tem que tentar ajudar esse varejista, esse pequeno médio, esse cara que está ali na batalha do dia a dia, trazendo gente que faz acontecer, que está no dia a dia das suas operações, para a gente ouvir. E às vezes é aquele vídeo, aquele insight, aquela troca, aquele papo no momento certo, na hora certa, vai mudar a vida do cara, vai tomar uma decisão correta, vai mudar um caminho, talvez, da empresa que vai fazer ele, caminhar ali para mais lucro, menos custo. Eu acho que essas ideias e essas trocas são muito engrandecedoras. Então, fazer parte disso aqui, quando a Grazi mandou o Michel, você consegue estar com a gente? Eu falei, cara, eu vou me dispor e eu sei que, obviamente, o tempo nosso é a moeda mais valiosa, mas eu faço questão de estar aqui, porque quando o propósito é nobre de ajudar o varejo, eu faço questão de estar próximo e perto para a gente tentar, de alguma forma, humildemente, ajudar esse caminho do varejista. Cara, e isso pra gente tem um valor muito grande, o tempo, e a gente, de fato, aqui, de uma forma muito, muito verdadeira, agradece realmente essa disponibilidade. Valeu. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui que vai poder contribuir, e é legal quando a gente fala do digital que ele pode ser atemporal. Pode. Não nesse momento, mas daqui um mês, 2 meses, anos, a gente vai poder ser realmente inspiração ali, ou a palavra certa na hora certa. É isso. Michel, vamos lá. Blumen é uma baita de uma marca relevante hoje, mais de 5 décadas. Eu queria que você... E olha já o desafio que eu te apresento aqui, Em 5 minutos conta 50 anos. 5 minutos conta 50 anos. Olha só, começamos bem, 50 em 5. 50 em 5. Bora. Resumidamente, eu acho que a gente tem um vídeo institucional que está aqui no YouTube também. A gente já estamos nessa telinha do YouTube, então coloca aqui a história da Blumen, que você vai encontrar em 4, 5 minutos. Vídeo institucional contando a história. Muito brevemente, é uma marca criada pelo Davi Azulay, um cara que veio de Belém numa vida muito humilde junto com o irmão dele. Os dois revolucionaram a moda mundialmente falando. Um deles foi da Yes Brasil, uma super marca, da década de 80, de 90 no Rio de Janeiro. E o Davi, que veio também com a mãe costureira e para o Rio de Janeiro junto com o irmão. O irmão era um grande criador e criou lá o biquíni jeans.
Ele pegou o biquíni jeans e pegou para vender. E vendeu 1.400 peças, pegou o dinheiro da galera, das lojas na época, produziu os biquíni jeans, só que quando ele entregou, não passava da canela das mulheres, porque o biquíni não tinha elastano. Hoje em dia até tem, poderia até caber. Era um biquíni muito rígido. Numa tarde que ele tinha criado um negócio e quebrado, ele botou no volante do bug, dirigindo. Ele falou, cara, não tá passando da canela das mulheres, eu preciso achar uma solução. Ele cortou de um lado, cortou do outro. Pegou uma fita de um lacinho do resto do jeans, a mãe costureira costurou. Ele inventou o biquíni jeans de lacinho, revolucionou a dor que ele tinha naquele momento e revolucionou a moda mundialmente. Então, assim, a gente tem ali um grande marco inicial da Blue Man, como um grande marco da moda, né? Onde você for no mundo hoje, você vai em Mykonos, Ibiza, você vai em Ipanema, você vai aqui na Praia da Baleia, você vai ver uma mulher usando biquíni de lacinho, foi uma invenção de um cara que estava desesperado numa tarde e conseguiu resolver aquele problema. De lá para cá, isso 72 até 2025, a gente inventou o sungão, numa época que era a famosa sunga de crochê do Gabeira, as sungas de tanguinha bem curtinha. O Davi fazia luta, então ele via os lutadores usando por debaixo do kimono uma cueca boxer maior da Armani na época, e aí ele criou a sunga para esse cara usar embaixo do kimono e revolucionou de novo a moda praia, agora masculina. Então, assim, passado um grande lapso temporal, ele veio a falecer em 2009, ele infartou, um infarto fulminante, não tinha sucessão, não tinha preparo nenhum. A filha, na época de 17 anos, assumiu a marca num grande desafio. A marca já tinha quase 30 lojas, já tinha uma presença, uma marca de 35 anos de história, enfim, já tinha ali uma bagagem muito grande e, curiosamente, era uma época onde começaram a se formar os grupos de moda, né? O grupo In Brands, o grupo Restock, e eram grupos que estavam começando a ser vendidos. E o Davi, na época, curiosamente, estava começando a pensar o futuro da marca, abrindo, expandindo loja para que pudesse participar de uma dessas M&As do grupo. E aí, enfim, ele veio a falecer, a Cher assumiu, e aí é uma longa história até aqui, isso tem 16 anos, eis que eu apareço, né? A gente já tem do primeiro beijo até hoje 20 anos de relacionamento, casados há quase 10, a gente casa. Eu de fato assumo como CEO da marca, a posição que eu tenho até hoje, e eu assumi um grande desafio dos últimos 9 anos, desde que de fato sentei na cadeira, de uma reestruturação da marca, né? Como presença de digital, presença de varejo físico. A gente remodelou muito do nosso conceito do negócio até a pandemia, era um pensamento. Pós-pandemia, digitalização, até 2022 a gente reforma toda a nossa parte fabril, e aí o pensamento dos últimos 3 anos, que eu acho que vale a gente estreitar um pouquinho mais, a gente fala muito sobre licenciamento de marca, a gente fala muito sobre colaboração, sobre influência digital, né? O varejo de antigamente, que era o varejo de você ter um bom PDV com um bom VM, você comunicava por TV, outdoor, revista ou rádio. É o varejo de antigamente, onde pagar imposto era opcional, onde você tinha ali, o concorrente estava do seu lado. Hoje em dia o concorrente está na palma da mão de todo mundo. Clique de distância, né? Ele está em Shenzhen, Wuhan, ele está na França, ele está nos Estados Unidos, ele te entrega em 3, 5, 10 dias. A gente tem que ter uma boa agência de mídia digital, a gente tem que ter um bom e-commerce, a gente tem que ter um bom Instagram, a gente tem que ter uma boa influenciadora, a gente tem... não basta ter só um bom produto ou uma boa, né, um bom ponto físico. Hoje em dia, os 4Cs já não são mais os 4Cs, né? A gente tem os 4Ps viraram os 4Cs, não tem mais praça, promoção, produto. Então a gente tem essa revolução do varejo, e como você falou, o legal de estar no YouTube, na plataforma, é que esse vídeo pode não ser agora, tudo bem que o varejo é dinâmico, mas a realidade que a gente está vivendo hoje e a mudança, a constante mudança que a gente está vivendo hoje, a gente tem que estar inteirado, né? Por isso esse recorte dos últimos 2, 3 anos é importante de olhar para frente, porque eu acho que norteia a tomada de decisão dos próximos 5 anos que a gente vai ter. Agora, é importante também a gente deixar uma menção aqui, né, especial, porque, poxa, o que o Davi construiu lá atrás, né, não foi simplesmente, né, uma marca, né? Claro. Tem uma mudança aí, uma mudança de paradigma, é a criação, né? É a criação de um comportamento que depois dele, basicamente, depois desse movimento, quantas coisas foram inspiradas, o quanto que surgiu. Então a gente precisa valorizar isso, acho que é importante, né? Muito. Principalmente no Brasil. Então, parabéns, né, para a marca, para a história, para todo mundo que está envolvido, né, nessa trajetória, né? E sabe o que eu acho que é legal também, Alex? A gente brinca com uma analogia sobre storytelling, né? Não é o storytelling, é store de loja.
qual é a história que a sua marca está contando. Todos nós temos uma história para contar, seja uma multimarca do interior de Alagoas, seja uma marca grande na capital paulista, todos nós temos um storytelling. E a gente hoje vive a era das pessoas querendo saber quem é você por trás da câmera, o que é a história, de onde você veio, seja aquela mulher que era sacoleira, vinha para o Brás comprar para revender, seja aquela mulher que trabalhava com a mãe, hoje ela tem a loja dela, tem 30, tem 20, tem 40 lojas. As pessoas querem saber qual é a história da sua loja. Então, se a gente tem a oportunidade hoje de ter na nossa palma da mão uma telinha que conta isso, que a gente que é varejista, que às vezes, não sou muito dessa praia, a gente é carente de boas histórias. Como você falou, o Davi revolucionou a moda praia mundialmente, numa tarde que ele nem despretensiosamente queria fazer isso, e a gente reverencia a história do biquíni de lacinho. É uma curiosidade até, né? As maiores marcas de luxo do mundo sempre reverenciam de onde elas vieram. A Louis Vuitton nasceu dos baús de mala de viagem. Qualquer loja que você vai da Louis Vuitton tem um baú da mala de viagem, né? Tem o diamante da Tiffany, tem a Burberry com a selaria dos cavalos. Então, assim, a Blumen tem o biquíni jeans, tem o biquíni jeans de lacinho, o biquíni de lacinho. Então a gente está reformando as lojas hoje e vai ter um espaço, um monumento para contar essa história, que é um pouco do que a gente está comentando. Todos nós temos uma história muito legal e a nossa história sempre é mais legal porque é a nossa história. Lógico. Então que a gente possa contar isso, um ambiente como esse também é sempre reverenciar alguém que fez muito pela moda e pela história da marca que construiu. Bom, muito bem. Bom, primeiro, 50 anos, 5 décadas, é tempo pra caramba. Muito. E me fala o seguinte, pra gente começar aqui esquentando o nosso bate-papo, depois dessa inspiração aqui da história, como funciona o dia a dia de vocês? Eu fico pensando aqui comigo, poxa, a Data System hoje tem 30 anos, então a gente fala assim, cara, que o fato de você ter 30 anos, né, dá a impressão que você tem mais passado do que futuro, né? Então você tem esse desafio, a gente passou por tanta coisa. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: como vocês utilizam, ou qual dinâmica vocês utilizam hoje dentro da Blumen para navegar, né? Olhando para o passado, para o legado, para a cultura, com os desafios do presente, com a dinâmica do presente e com um olho na tendência, um olho lá no futuro. Que iniciativas, que dinâmica vocês utilizam dentro do negócio de vocês para dar esse equilíbrio e trazer essa discussão para a mesa? Essa é uma excelente pergunta por vários motivos. Dentre eles, o seguinte: é óbvio que a gente só consegue ter uma marca com 50 anos acertando mais do que errando. Imagina, 50 anos atrás não existia sequer o real. O real é o plano real de 1994. Então você tinha cruzado novo, teve hiperinflação, teve congelamento de conta, teve 2 impeachments. A gente fala, a gente vive muita crise, amigo. Nada mais resiliente do que um Brasil dos últimos 50 anos, num corte temporal de 50 anos. Então começa por aí, né? E aí a gente cai no seguinte ponto. Diferente de... A gente brinca muito sobre isso. A gente não faz azeite há 70 anos, a gente não faz um vinho, a gente não é uma vinícola que faz o mesmo vinho, a gente não faz um bolinho de bacalhau tradicional da família. A gente lida com moda, e moda é desejo. Ninguém precisa de mais uma calça jeans, ninguém precisa de mais um biquíni, ninguém precisa de mais uma sunga, ninguém precisa de mais uma camisa polo. A gente vende desejo. As pessoas compram emocionalmente. Financeiramente é só quando você passa o cartão. A transação financeira é o último ponto, né, de um comércio, de um varejo. Então, a gente lida com a moda e a gente tem que inventar em 2 triângulos para baixo e um triângulo para cima. Porque o biquíni é 2 triângulos para baixo e um triângulo para cima. E a gente lida com uma estamparia. Então a gente tem os nossos pilares muito bem traçados. A gente sempre fala sobre qualidade. A gente vive uma era hoje de $1 batendo quase 6. Tem muita coisa assim. Os preços estão insanos. A gente não abre mão da nossa qualidade. Então aqueles pilares que nos trouxeram até aqui. A gente tem uma estamparia muito autoral e brasileira. A gente reforça sempre a fauna e a flora do Brasil. A gente vai falar sobre um pássaro, a gente fala sobre um tucano, a gente fala sobre uma arara, a gente busca sempre essa inspiração. A fauna, a mesma coisa. A gente vai falar sobre uma restinga, a gente vai falar sobre uma vegetação nordestina, uma vegetação famosa no sul. A gente sempre vai trazer esse olhar da estamparia, e uma estamparia de qualidade, estamparia digital, essa pegada. E a terceira é a forma irreverente de se comunicar. A gente vive, obviamente, um mundo, às vezes, um pouco chato, mas a gente não perde a forma livre e irreverente de se comunicar. Então, esses são os 3 principais pilares que mantêm a nossa estrutura pensando no produto. Óbvio que a comunicação passa por isso, óbvio que a estrutura com o cliente passa por isso. Porém,
em 50 anos, e de novo vou fazer um corte temporal dos últimos 10, é normal, infelizmente, isso para os nossos amigos varejistas, que se perca um pouco o foco pelo universo de oportunidades que nos aparecem. Já fizemos plus size, small size, roupa para cachorro, linha urb, linha out, linha home, vela, edredom, o que você imaginar nos últimos 15 moda praia anos, a gente sabe. Porque o cara fala o seguinte, Michel, vocês vendem moda praia, né? Mas, pô, seria legal se vocês fizessem fitness, porque no inverno ia vender. Eu falo, cara, é verdade, se eu fizesse fitness no inverno ia vender. Se você não para pensar, você acaba fazendo. Aí você fala, pô, mas no inverno você podia vender casaco, porque no inverno as pessoas compram casaco. Aí você começa a produzir um pouquinho de um corta-vento, um mix. Quando você vê, o seu mix é esquizofrênico. Você tem 800 SKUs, você tenta atender todo mundo, e quem tenta atender todo mundo não tenta atender ninguém. Essa é a real. Então a gente passou por isso. Alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás, quando a gente fez um remodelamento, né, da estrutura como um todo, a gente repensou a estrutura do negócio, a gente falou, cara, o que a gente é bom em fazer? O que é Pareto? O que é 80-20? 80% da minha receita vem de 20% dos meus produtos. Então, as pessoas querem comprar biquíni, sunga, saída de praia. Vamos focar no que a gente é bom? E vamos abraçar isso aqui, né? Num dos meus episódios do podcast, a Renata Moitinho, da Sonho dos Pés, ela me contou uma coisa que, cara, o legal do podcast é que a gente vai ouvindo e vai trocando e, cara, é uma aula para quem escuta e para quem faz. Para quem participa aqui, né? E ela falou um negócio que mudou a forma de pensar. Ela falou assim, ela chamou os clientes para conversar e ela falou assim, se a minha marca acabasse hoje, o que eu deixaria de saudade? E ela percebeu que a marca dela estava deixando saudade viva, ainda aberta. E aí ela repensou o modelo. E trazendo essa reflexão é exatamente isso. O que se a Blumen fechasse hoje deixaria saudade? Então a gente tem que focar nisso, no que nossos clientes querem, no que de fato é o que nos trouxe até aqui. Não é sucesso, garantia de sucesso futuro, mas é um cheiro, porque o sucesso deixa rastro. Então eu acho que você saber dizer não também é uma das suas maiores virtudes. Então, se ater aquilo que você quer, não estou dizendo que você tem que ser fechado, não estou dizendo que você tem que entender o mercado. Tem as famosas Kodak que fechou com a câmera digital, tem o Netflix, a Blockbuster que não viu a Netflix nascer. Mas, entendendo o que eu quis dizer, o fato é, cara, foca naquilo que te trouxe até aqui, entende o seu storytelling, os seus pilares inegociáveis e vai nesse caminho que as coisas tendem a caminhar. E é esse sentimento de você abraçar que de fato, que problema você quer resolver. A gente costuma brincar lá internamente na Data System que, como nós temos um software específico também, eu faço muita analogia assim, ó, se você hoje está com um problema no seu joelho, por melhor que seja o clínico geral, o ortopedista é quem vai resolver a tua vida. É verdade. Então, acho que se o teu desafio, se o teu propósito é resolver dor no joelho, né, você é um ortopedista. E tem que ser ortopedista. Então, esse direcionamento, e a gente estava até falando aqui um pouco antes, né, dessa habilidade de falar não, né, de renunciar, que é uma grande habilidade que a gente, como líder ali, como executivo, tem que ter. Um outro ponto também que me traz aqui curiosidade, né, como que vocês conduzem lá. Mais uma vez, 50 anos. Né? Muitos clientes de vocês compram de vocês há décadas. Sim, uma galera nova chegando. Exato. E aí, como equilibrar esse desafio de tanto se comunicar com aquele que está na sua base já há muito tempo, com a galera nova que está chegando, como que fica produto com isso, criação e essa dinâmica de vocês hoje? Eu tenho uma frase que eu acredito resumir muito desse sentimento, tá? E a frase é o seguinte: a gente vem construindo uma nova Blumen a cada dia, focado nos próximos 50 anos, a gente brinca sobre essa analogia, e a gente fala sobre, a frase tem que ser o seguinte: olha que legal que a Blumen está fazendo. É isso que eu quero escutar. Quando eu estiver passando na frente de uma loja, quando eu estiver conversando com algum amigo, quando eu estiver conversando com algum varejista, eu quero que mesmo ele não sabendo que eu seja da Blumen, ele fale o seguinte: olha que legal que a Blumen está fazendo. Por que eu digo isso, tá? Também, rapidamente, a Blumen hoje tem lojas físicas, são 14 pontos de venda focados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, por conta da lei de incentivo fiscal de ICMS do Rio. A gente tem multimarcas pelo país, são quase 400 multimarcas que atendem a gente, via 10 representantes, mais de 16, 17 estados. A gente é presente no e-commerce nacional, tem o e-commerce que vende na Europa, e são 16 países que compram produtos diretamente da Blumen para representar ou para vender em pontos de venda, desde Japão, Angola, Grécia, Portugal, França, enfim, 16 países que compram, Chile, até Venezuela, nem sabia que tinha loja na Venezuela que vendia biquíni, a gente vende para eles também. Então, assim, a gente tem esse grande desafio
de lidar com essa nossa estrutura. Mas a frase que diz, olha que legal que a Blumen está fazendo, ela contextualiza tudo isso que a gente está trazendo para o cliente final. Porque a gente tem o conceito de família. A gente tem uma senhora que com 70 anos, a nossa maior cliente, Dona Lenita, que participou da nossa campanha, 70 anos, joga seu beach tênis de manhã, quase não quis gravar com a gente porque era o dia do beach tênis dela, e ela compra Blumen todos os anos para a família inteira. A gente tem a filha dela, que tem seus 45 anos, que usa Blumen desde que era menina. Ela tem a neta, que tem seus 20 anos, que também usa Blumen por família, por heredidade, por algo ser hereditário, mas também porque ela curte a Blumen. E tem um bisneto que tem 6 anos, 10 anos, 12 anos, que também usa Blumen. Então a gente tem muito o valor de família ali dentro. O que a gente vem fazendo nos últimos anos, que eu brinco que olha que legal que a Blumen está fazendo? A gente trouxe um viés de licenciamento de marca. Então nós somos hoje licenciados do Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo e criamos coleções exclusivas para os maiores clubes do Rio de Janeiro. Somos a única marca do Brasil a fazer isso. Assinamos com o Internacional de Porto Alegre, com o Grêmio de Porto Alegre. A gente teve uma coleção do José Loreto, do ator da Globo, que tem quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais, assinada por ele, desenhada por ele. A gente tem hoje na Sorveteria Itália, que é uma sorveteria no Rio muito famosa, que tem dezenas de lojas, a gente assina os uniformes oficiais da Sorveteria Itália, então a gente está nos pontos de venda dele. Mercado Zona Sul, que se assimila a um mercado Santa Luzia aqui de São Paulo, um mercado de classe A e B. A gente fez as sacolas dos mercados, então as sacolas retornáveis são todas estampadas com estampas da Blumen. A gente tem o circuito Blumen de vôlei de praia com mais de 400 atletas, tem o circuito Blumen de futebol, tem o circuito Blumen de bodyboard, que é o campeonato estadual. A gente tenta de alguma forma estar presente não só no produto na loja, mas na vida daquele cliente, no ambiente que ele esteja inserido, que não é só a praia em si. Então, quando ele olha isso, ele fala assim, cara, olha que legal que a Blumen está fazendo. E aí a gente contextualiza esses 50 anos de marca, pensando nos próximos 50, onde a Lenita consegue ver, e ela fala assim, tá vendo? Eu falo para você que a Blumen é legal, olha que legal que a Blumen está fazendo. E aquela pessoa que nunca ouviu falar de Blumen, que tenha seus 15, 18, 25, 30 anos, fala assim, cara, que marca é essa? Que legal, torneio de vôlei da Blumen. Blumen é aquela marca de roupa. E aí vem o segundo ponto, né, que é, não adianta você fazer isso tudo e não ter um produto legal para entregar, não adianta você não ter um ponto de venda interessante, não adianta você ter, enfim, todo o resto que você vem trabalhando para que esse, olha que legal que a Blumen está fazendo, seja o ponto, o topo do iceberg, que por debaixo vai ter gestão, vai ter PDV, vai ter, enfim, toda a nossa o back-office, que é o invisível, para que essa estrutura esteja pronta para receber esse cliente no PDV como o ato final da sua compra. É legal que essa galera que está há mais tempo com vocês, ela acaba virando realmente uma defensora da marca, uma influenciadora, defensora, e aí trazendo, arrastando junto ali a galera que está conhecendo e se impressionando ali com a forma de vocês impactarem, né? Tem o que compra e sempre comprou e defende, tem o que comprava e parou de comprar por algum motivo, e tem os que nunca compraram porque não conheciam, e que tem os que conhecem e não compram, né? Basicamente são esses 4. Quando a gente atinge ele de alguma maneira, seja por um influenciador, seja por um torneio ou estar presente num outro ambiente, eu mexo com os 4. O cara que compra e fala, olha que legal, o cara que parou de comprar por algum momento fala assim, cara, isso tá bonito, vou voltar a ver porque eu gostava dessa marca. Vou lá ver. O cara que não se interessava pode ser que se interesse, e aquele que não conhece começa a conhecer. Então juntando os 4 para um caminho. E você comentou um detalhe aí que me chamou a atenção, e é um desafio de muita gente, que é, cara, criei o produto, né? Fui lá, pensei, né? Cuidadosamente, divulgo, né? Faço chegar, e aí tem aquele momento que eu acho que é um momento mágico. Tem o ponto de encontro digital e tem aquele ponto de encontro físico. E uma definição que eu gosto muito do varejo é que varejo é ponto de encontro. Total. E aí aquele momento que é a coroação de tudo aquilo que vocês construíram, de tudo que foi pensado. E obviamente hoje vocês têm um posicionamento, né, com as lojas próprias, sim, com o digital, com o e-commerce, mas tem também multimarca. Mais de 400 aí. Cara, e esse desafio, né, de você estrategicamente contar com essa galera, né, que elas são extremamente importantes e relevantes nessa jornada desse cara. Como que vocês olham para isso hoje? Quais são esses desafios? Talvez o que você aprendeu? Com certeza a gente tem aqui
multimarcas, né, lojistas que estão olhando já, pô, vamos dar uma olhada na Blumen e tal. Então, para você aí, fala para essa galera quais são esses desafios e como, de certa forma, isso pode se conectar e gerar uma cadeia de valor bacana, tanto para esse cara estar na ponta e, obviamente, esse resultado ser consolidado lá de tudo que foi pensado, idealizado lá dentro da fábrica. Existe uma frase que a primeira vez que eu ouvi, eu confesso a você que eu fiquei um pouco triste. Um grande amigo, consultor, trabalhou no Grupo Soma, fez o IPO do Soma lá, chamado Haroldo Lorena, eu sempre falo sobre ele. Ele foi um conselheiro nosso, até parar de trabalhar recentemente. Ele falou, Michel, varejo é um negócio de compra errada. E eu fiquei repensando aquilo ali. Ele falou, se você comprou uma coleção que vendeu super bem e teve ruptura, você não conseguiu vender mais porque não comprou tanto, você comprou errado. E se você apostou numa coleção que você achou que ia vender super bem e ela encalhou, você comprou errado. Então, infelizmente, quando ele falou isso, me deu até uma depressão. Eu falei, cara, se eu não fosse varejista, eu ia deitar na cama e chorar aqui um bom tempo. O fato é que a gente tem que tentar errar menos. E é o que eu falo. Nossa vida de empresário, a gente tem que tomar milhares de decisões por dia e no final do dia você tem que ter acertado mais do que errado. Então, tendo consciência que o varejo é um negócio de compra errada, como é que a gente faz para mitigar esse erro e mitigar essa chance de estar errando, né, no conceito? Óbvio que a inteligência artificial é um caminho, óbvio que a inteligência em gestão do seu negócio é muito importante. Você ter noção do que é o seu background, quais os produtos que você mais vende, analisar seu ranking de giro, analisar o ranking a preço cheio, isso é muito importante. As pessoas se enganam com o markup inicial. Meu markup é X. Qual o seu markup final? Qual a quantidade de venda a preço cheio? Quanto tempo gira o seu produto dentro do seu estoque? A gente vive na era da informação. E mais importante que a pergunta é a resposta. Mais importante que a resposta é a pergunta. A resposta tem aos montes. Você bota no ChatGPT, ele vai te dar a resposta o resto do dia. Quais são as perguntas certas que você tem que fazer para que o sistema possa te dar, né, a noção exata de onde você está pisando. Então, ter essa noção, preço médio de venda, markup, ticket médio, PA, tudo isso é o início do que você norteia para uma multimarca. Então, aproveitando essa multimarca que está assistindo a gente, se quiser comprar Blumen, vai ser um prazer. Manda um e-mail para atacada@blumen.com.br. Tem um cupom lá, vai ter cupom, fala que viu o Data System aqui, vai ter um desconto especial na primeira compra, com certeza. Eu acho que o grande desafio dessa multimarca, eu sou um entusiasta da multimarca, eu defendo a multimarca dentro da Blumen. A gente tem grandes discussões lá dentro, porque a multimarca, ela durante muito tempo não competia com e-commerce, e hoje em dia muitas marcas, e principalmente se for um grupo listado em bolsa, ele tem por característica liquidar muito rápido, porque ele tem trimestre em cima de trimestre para dar resultado. Então a gente vê algumas coisas que não acho tão legais que estão sendo feitas. Primeira dica que eu daria é: conheça bem os seus parceiros. Pode ser que a marca venda super bem, mas você conhece o porquê que ele está fazendo aquilo ali, sabe? Eu gosto de... A gente fez um evento, que a gente estava conversando sobre o evento anteriormente, a gente chamou os 100 maiores lojistas da Blumen, reuniu todos no Rio de Janeiro, paguei passagem, hospedagem, chamei a galera para mostrar a nossa verdade, contar o storytelling, contar a história da marca, contar o porquê dos produtos, mostrar a coleção fisicamente. Apesar de ter representante, eu fiz questão de ter isso. Eu falei, cara, no final do dia nós somos uma família, sou eu, minha esposa, 2 crianças. A gente não está pensando aqui em como é que a gente vai fazer para vender mais produto porque quer vender por si só. Eu quero fazer que o meu lojista ele ganhe mais dinheiro. Então é um markup bom, saudável, eu vou fazer uma entrega parcelada, fracionada, combinada, eu vou entender giro de estoque desse cara. Eu tenho um head hoje de atacado que se preocupa de fato em olhar, cara, você tem um ranking de giro, eu posso te ajudar com isso. A gente tenta respeitar, hoje a gente tem 94% de entrega de tudo que o cara compra, porque eu sei que é o compromisso dele para entregar, né, a loja dele, a venda dele tá metrificada em cima desse recebimento da minha marca, que é, para muitos deles, uma marca importante e relevante lá dentro. Inadimplência do mercado de multimarca, a gente sabe que é complexo. Nossa inadimplência hoje é 1,5. Corrente, afinal 0,8. Então, assim, a gente prioriza muito a saudabilidade dessa multimarca, porque a gente sabe que o mercado tem as suas dificuldades. Tudo isso passa por um acompanhamento. No final do dia, não são números, são pessoas. Você pode olhar o KNAI lá, você pode olhar o CNPJ lá. A gente fala sobre isso, nosso financeiro lá. Eu tenho uma profissional que tem uns 30 anos com a gente. Ela fala assim, Michel, Dona Juju Biquínis, é a Mariana, mãe do Pedro, ela compra com a gente há 28 anos. Em 2014 ela passou a dificuldade financeira, mas ela compra bem.
a gente tem a preocupação de entender quem é essa multimarca. Nós não temos 1.000, 2.000 multimarcas, nós temos 400 multimarcas clusterizadas. Rio é muito forte, São Paulo é muito forte, Bahia é muito forte, os outros estados têm um percentual de atenção. Mas a nossa busca em relação ao produto, que foi o inicial da pergunta, né, é trazer aquele produto para a multimarca que eu sei que vai dar dinheiro para ele no ponto final de venda. Sim. Então, na multimarca, ele consegue comparar o produto da Blumen com o produto do concorrente. Então, a gente está brigando num ambiente diferente. O que vai fazer esse cliente optar pela Blumen? Pura e simplesmente produto, se for no PDV, ou desejo de marca, que é na construção do olha que legal que a Blumen está fazendo. Eu vou nessa multimarca porque eu sei que lá eu vou encontrar a Blumen. E o terceiro ponto é, muitas das vezes o vendedor tem o poder de persuasão de indicar a marca que ela curte mais, que ela gosta mais. Então, semana passada eu fui no Clube Med, a gente tem a coleção exclusiva do Clube Med. Em Trancoso, porque eu fui treinar a equipe de venda do porquê que eles deveriam gostar da Blumen e vender a Blumen em detrimento a outras marcas que lá estavam, porque eu ia falar diferencial da peça, caimento, proteção UV, aviamentos banhados a ouro, coleção exclusiva Blumen Clube Med. Então, tudo que puder aumentar ponto de experiência e de contato, como você mesmo falou, dessa vendedora, sabendo ter um portfólio de venda para o cliente final dessa multimarca, que vai estar optando dentre outros, tudo isso nos ajuda a fazer vender mais. Aí você cria meta de premiação para vendedor, aí enfim, aí destrincha em várias outras consequências desse caminho de fazer a sua multimarca vender mais. E é legal que é um game ali de gerar valor, né? Não só o valor monetário ali com o produto, mas gerar valor na gestão, na experiência, na exposição. Tem um caso bacana que aconteceu, um representante também de multimarca, que ele tem, na verdade, algumas lojas, né, do varejo, ele é um representante de uma marca, tem lojas de varejo de outro segmento, e ele utiliza o nosso sistema. E é legal que ele tem você falou aí de margem, de PA, e a gente tem um indicador que chama PU, que é Produto Único na Venda. Então, qual que é a ideia desse indicador? Né? Você bate ele com o PA. Seu PA é de 2, mas quantos por cento das vendas você fez com um item só? Produto único. E aí, a gente tem esse PU que a gente basicamente usa. E esse representante, numa discussão com multimarcas, bateu muito nessa falando sobre giro e tal. Cara, e como tá o seu PA? E o seu PU? E esse multimarcas usava também o nosso sistema. E é legal que ele falou assim, cara, vai lá em relatórios, tal. Ensinou o cara pra fazer. Ensinou. E o cara gamou nesse indicador. Né? Então, quando a gente constrói, né, essa cadeia de geração de valor, e esse cara me ajudou, né, indiretamente, ajudou diretamente o lojista, a multimarca dele. Se ajudou também, porque gerou um valor, gerou um diferencial. Autoridade. Então, essa dinâmica, né, do varejo, essa colaboração, ela é muito interessante. E aí eu até aproveito para, né, a gente já usou aqui a palavra colaboração, para a gente, né, explorar um pouco mais, né, desse movimento que vocês estão fazendo com outras empresas, com outros segmentos. Né? Conta pra gente, por exemplo, a questão do licenciamento. Vocês entraram agora numa área que é paixão pura. Paixão nacional. Né? 4 times do Rio ali. Mas né? todos do Sul agora. Sul. E o meu Corinthians aí, será que vem ou não vem? Vai chegar. Coringão. E, então, assim, além desse trabalho aí, né, de trazer esse licenciamento e se conectar com essas outras áreas, essas outras frentes, o que mais hoje você já falou um pouco sobre as iniciativas, né, ligadas ao esporte, mas conta pra gente assim, como que a gente pode olhar para o nosso negócio, né, e pensar até fora da nossa loja. Total. Né, como que a galera que está nos acompanhando aí pode talvez gerar alguns insights interessantes aí. Eu vou falar sobre o conceito da marca, mas se o multimarca entender o racional, ele vai entender exportar isso para o ambiente que ele vive, né? Eu acredito muito, eu frequento a NRF, que é a National Retail Federation, né, o Big Show, que é a maior feira do mundo de varejo, há 5, 6 anos, desde 2019. Todos os anos sempre volto com muitos pensamentos, entendendo que muitas coisas não é para agora no país. O fato é que eu tenho uma certeza, uma convicção de que as colaborações e o mercado de moda, em especial, caminha para ter os ambientes de colaborações como
grande hype e momentos únicos da marca, onde você faz um cross de marca trazendo um público que não te conhece para te conhecer, você cria coleções exclusivas que só serão compradas naquele ambiente ou naquele PDV ou naquele momento que depois acaba, então isso também gera um FOMO, né? Um Fear of Missing Out, se eu não comprar acabou, não vai ter, gera uma questão de estoque, porque você faz uma coleção limitada, numerada, você não fica refém de um produto que vai durar ao longo do tempo, então eu tento puxar para dentro de casa, que foi a criação de um departamento de novos negócios, licenciamento e colaborações, que são para influenciadores, clubes de futebol, resorts e por aí vai, e sorveteria, supermercado, torneio de vôlei, entra tudo nessa seara. Por que eu acredito nisso? Esse background do que eu venho acompanhando sobre varejo e da onde vem essa iniciativa, né? Você falou que são duas paixões, o futebol é uma paixão nacional. Eu faço uma breve analogia que é o seguinte, independente do que você vai, imagina que você vai num shopping, numa experiência, que o shopping é longe, é um shopping meio velho, você chega lá para ser atendido, você é mal atendido, não te atendem bem, te entregam um produto meia boca, você paga caro. Aí você sai do shopping, dessa loja, a vendedora ou o vendedor tá tomando cerveja com os outros vendedores da outra loja, cagando para você, tá nem aí se você teve um bom atendimento ou não. Aí você parou o carro longe, você chega em casa, sua mulher briga com você, fala, falei pra você não ir nesse shopping hoje, o que você vai... Você fala assim, nunca mais eu volto nessa loja. E você nunca mais volta nessa loja. Faz essa analogia pro futebol. O cara vai no estádio, que normalmente é um estádio antigo, ele paga caro no estacionamento, ele come uma comida ruim, o time perde pro vice-lanterna de 3-0, aí você sai lá, o jogador tá bebendo na boate com os caras do outro time, estão nem aí pra você, você chega em casa, a mulher briga com você que você foi no futebol de novo assistir aquele ruim daquele teu time, aí você fala assim, nunca mais eu volto lá, não compro R$1 desse time. Na quarta-feira, assim, hoje eu acho que dá, hein? Dura uma noite, né? Lá, amor, acho que sábado é certo, a vitória é certa, eu tô lá de novo. É irracional. É uma paixão irracional. Você, assim... E, obviamente, o varejo, os produtos, normalmente o clube tem os mesmos produtos, ou tem aquela faca, tem a tábua, tem um copo de acrigel, tem uns produtos meio mais ou menos. A nossa pegada é criar uma coleção. A gente sabe que o homem vai com camisa de time para o shopping, vai com camisa de time para sair com a esposa. A gente quer que esse cara utilize um produto de boa qualidade, com uma pegada, às vezes, minimalista, um hype de moda, uma pegada de moda para o dia a dia da paixão dele. Ele quer expor que ele está vestido do time dele, mas de uma forma legal. E a gente fala sobre preencher a agenda do torcedor, preencher o armário do torcedor. Então, preencher o armário do torcedor é um mix que a gente tem camisa, t-shirt, polo, camisa de linho, a gente tem short, tem bermuda, tem sunga, tem biquíni, tem linha fitness. A gente conseguiu criar para esse franqueado do clube um mix muito ótimo de produto ali, ideal, com um bom markup, aonde eu apresento isso, eu desenho com os clubes de futebol, eu apresento para essas multimarcas, elas compram de mim e eu só produzo o que está vendido. E eu faço um foco e um esforço para que ele venda super bem no PDV dele. Então é um modelo que, como eu falei, é um negócio de compra errada, eu não tenho compra errada, eu tenho uma compra correta porque eu só estou produzindo o que está vendido. Eu atendo esse cara muito bem, eu dou um bom markup para ele e eu lido com esse armário do torcedor carente desse produto especial. Michel, eu tenho a multimarca, eu não consigo fazer isso, mas às vezes tem um clube de beach tênis que fica a 2 ruas da sua quadra, que está bombando, que você pode criar uma linha de produto especial para esse cara. Você tem um torneio de alguma coisa, você tem alguma paixão próxima de você, você tem uma puta hamburgueria que está próximo de você, que os caras têm um valor de marca agregado legal. Pense fora da caixa. Entenda onde a sua marca pode ser relevante, aonde tem desejo e paixão das pessoas. A gente começou falando sobre isso. Moda, varejo, é desejo. No final do dia, ninguém precisa de mais uma camisa polo. Você compra baseado no desejo. A transação financeira é só a consequência daquilo ali. Então eu acredito muito, no universo de influenciadores, por exemplo, que é um outro ponto que a gente faz, que durante muito tempo a gente brinca que toda ex de férias com ex queria abrir uma marca de biquíni. Porque é uma aposta de biquíni todos os dias. E alguém fala assim, da onde é esse biquíni? Tô dando dinheiro pros outros, vou criar o meu próprio biquíni. Só que, cara, a gente, varejista, sabe... Saque, modelagem, devolução, logística, plataforma, e-commerce, gestão, ticket médio, PU, PA. É uma loucura. É muito mais fácil. E eu quero ser esse hub da influenciadora que quer ter uma marca. E ela fala assim, Michel, vamos assinar uma coleção em conjunto?
ela expõe o que ela tem de maior valor, a audiência e a atenção das pessoas. Eu entro com o que eu tenho de maior valor, minha gestão, entrega de produto e know-how de 50 anos produzindo a mesma coisa. Juntos os dois ganham e os dois fazem o que são bons. Então eu acredito muito nisso e é um dos caminhos que eu imagino que o mercado vai caminhar. Óbvio, se é beleza, né? A Boca Rosa tem o blush que a indústria faz o mesmo blush. A mulher tem 1,60 m, usa um blush, e a mulher 1,94 m usa um blush. Biquíni, GG, EMP, dificuldade do segmento, mas eu acredito que a gente vai estar se preparando para ser uma marca relevante também no ramo de influência por conta de novos negócios, colaborações, que é o que eu acredito que o varejo vai caminhar para. Muito bom. Dando uma virada aqui no nosso assunto, voltando a falar um pouco dessa questão hoje do consumidor, a gente ouve falar muito sobre experiência de compra, né? E tem um outro ponto que é bem importante, além da experiência de compra, que na verdade que impacta a experiência de compra, que é a jornada de compra, né? Então, ou seja, tem uma definição que a jornada de compra é aquilo que acontece, né? São todas as etapas e como ele passa por todas as etapas, e a experiência é o que essa jornada causa no seu cliente, né? Que pode ser uma experiência positiva ou negativa. A gente vive uma era que a gente está sendo bombardeado, né? Tem canais, né, digitais, canal físico, tem concorrência, tem a reputação, né, tudo isso envolvido. E como que vocês hoje estão olhando, né, para propriamente dito sobre a experiência desse cliente? Seja ele no digital, seja ele na loja. Qual é o movimento? Você mencionou a NRF, né, que traz tendência, e a gente estava até conversando um pouco sobre isso, né? Tem esse desafio de, cara, o que de fato vai fazer sentido dentro do meu negócio, né? Talvez nem tudo é para todos, mas o que faz sentido... Nem tudo é para agora. Então, como que vocês hoje estão olhando para isso em termos de proporcionar essa jornada com o compromisso de causar ali uma boa experiência no consumidor? Legal. A NRF desse ano ela foi muito especial por vários motivos para mim e foi baseado em alguns tópicos que eu trouxe lá que eu fiz o direcionamento estratégico da Blumen desse ano, dos próximos 3 anos. Isso envolve o ponto final, a ponta do iceberg, foi a reforma da nossa principal loja que está acontecendo nesse momento. Mas brevemente, o que eu trouxe eu brinco que eu faço um resumo da NRF de uma forma descontraída. E muito voltada para o olhar do Brasil e experiência do cliente. A gente viveu uma grande pandemia, epidemia, câncer na sociedade brasileira chamada Bet, cassinos. Isso drenou a nossa economia, isso arrebentou família, isso gerou um buraco emocional, financeiro, econômico absurdo no país. E eu fiz a brincadeira lúdica de falar que um varejista em 2025 no Brasil só vai vencer o varejo se ele tiver sorte. Mas não é a sorte do tigrinho, é a sorte que eu dividi em 5 palavrinhas que compõem a palavra sorte. A primeira é sortimento, a segunda operação, a terceira respeito, a quarta tecnologia e a última que engloba isso que eu vou falar é entretenimento do cliente. Muito rapidamente, a gente sabe hoje também que a nossa sociedade, geração Z, ela se preocupa muito em saber qual é a sua política ESG, mas no final do dia ela está entrando no marketplace da China e comprando a blusinha mais barata que chega na casa dela. Então ela gera riqueza na China, desemprego no Brasil e lixo no mundo. Esse é um norte, é uma crítica social a essa geração, não só a geração Z, outras gerações também, que estão priorizando comprar a blusinha de R$80 e não comprando a nossa de 250, só que no futuro a de 80 vai virar 300 e a 250 não vai mais existir e a gente vai ter um grande problema econômico, social, mas é um capítulo à parte, é um podcast só para falar sobre isso. É um bom tema. É um bom tema. Mas o fato é que dos 5, da sorte, primeiro é sortimento. A gente falou muito sobre sortimento hoje, gestão de sortimento. Eu acredito que ter o produto certo na hora certa, no lugar certo, é o grande diferencial da sua marca. A gente brincou sobre sermos uma empresa de compra errada, então sortimento parte muito disso. A gente tem hoje, ainda não é viável, mas é RFID, inteligência artificial, tem várias coisas que esse varejo vai estar se alimentando daqui a pouco, mas o fato é que a preocupação com o sortimento ele é muito importante, porque a ruptura de você chamar o cliente na sua loja, você não ter o tamanho dele, você não ter o produto que ele quer,
é tiro no pé. Segundo ponto, operação. Não existe mais o varejo de antigamente. Eu não cuido muito bem do financeiro, quem cuida é minha irmã. Eu não cuido muito bem do financeiro, eu tenho um menino que paga as contas. A sua operação tem que ser core do seu negócio. Você tem que entender a sua área financeira, você tem que entender de gestão, você tem que entender de fluxo de caixa. Varejo é um negócio que não quebra porque não vende, ele quebra por fluxo de caixa. Né? Lead time de produção, lead time de recebimento de matéria-prima, pagamento de fornecedor e parcela de cartão de crédito, entrada de caixa. Então, esse é um ponto crucial que você tem que entender. O terceiro, que é o R, é respeito. A gente vive numa sociedade bipolarizada. A gente tem constantes brigas. É esquerda contra a direita, é o Lula contra o Bolsonaro, é Kamala Harris contra Trump, é Hamas contra Israel, é Ucrânia contra a Rússia, é a Alemanha contra os Estados Unidos. Aonde você vê, você tem uma sociedade bipolarizada. É católico contra o evangélico, é o Flamengo contra o Vasco. E o algoritmo, na verdade, o ritmo de algo, é imputado na nossa cabeça para que a gente estimule essa briga. Se você é um cara de direita, você recebe vídeo do Nicolas todo dia. Se você é um cara de esquerda, você recebe o vídeo do Lula todo dia. No final do dia, você está brigando com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, porque o respeito está faltando com as pessoas. Só que no varejo, eu brinco que eu não tenho time mais. Eu tenho meu time, eu levo meu filho no estádio, mas eu não falo sobre futebol no meu ambiente de trabalho. Assim como eu não falo como religião, eu brinco que CNPJ não tem time, não tem religião, não tem partido político. A gente tem que ser Blumen Futebol Clube, Blumen partido político, Blumen religião. Por quê? O nosso cliente que entra na loja, ele é Flamengo, ele é pró-Hamas, ele é Lula, ele é pró-Biden. E eu tenho que entender qual a necessidade daquele momento. Não é ser interesseiro. É entender que eu tenho que respeitar as diferenças. E o varejo nada mais é do que a união do respeito das diferenças para uma boa experiência. Então a minha equipe recebe um treinamento disso. Ao propósito, o problema que você escolheu resolver. E ainda bem que a Blumen vende roupa para férias, lugar ambiente. A gente não está vendendo roupa para trabalho, a gente brinca sobre isso também. Mas o fato é que esse cliente que entra na loja, ele poderia comprar no e-commerce. É uma noção que a NRF nos deu ano passado, né? O cliente não tem que ir na loja, ele tem que querer ir na loja. Como é que você faz para ele querer ir na loja? Então, a geração de um bom ambiente e o respeito que tem que ser permeado com os pares e com o cliente tem que entender que a transação financeira, de novo, é o último ponto. Ele é psicólogo, psiquiatra, a mulher vai lá para contar, e é the consumer, né? A mulher consumidora. Ela quer contar que ela arrumou um emprego novo, que ela separou do marido, que o filho está indo para a faculdade, que a neta está entrando no colégio. É um ambiente de liberdade, que, como eu falei, a venda é psicológica, é desejo. Então o respeito tem que ser permeado dentro de toda essa estrutura. O quarto ponto é a tecnologia. É o que a gente está aqui conversando hoje. Não existe mais, não é fim, é meio. A tecnologia tem que ajudar a vender mais, mas ela não é o fim da sua cadeia. Então você ter um bom sistema, você ter uma boa curacidade, você saber as perguntas certas de fazer o sistema. Não adianta você ter uma Ferrari e botar um piloto de Fusca. Obviamente você tem que ter noção da capacidade que você tem no seu sistema. A gente fala muito sobre inteligência artificial, mas também na NRF se discutiu isso e a verdade é shit in, shit out. Se você botar besteira para dentro, vai sair besteira. Você tem um baita sistema, você não imputa nota fiscal, você nunca vai ter uma noção do sortimento ideal do teu produto. Então, assim, fazer o beabá dentro da tecnologia é você colocar, imputar seus dados, ter um bom CRM. O maior tesouro do varejista é a sua base de clientes. Você não adianta vender para 10 mil pessoas, você não tem noção de nem quem é, onde mora, o que comprou, como é que você vai fazer uma ativação de base. Então, assim, tecnologia útil para o seu negócio. Não existe gestor de negócio que não entenda de tecnologia e não vai existir gestor de tecnologia que não entenda de negócio. Não adianta, não existe essa distopia. Vou criar uma inteligência. É vendável? É a última linha? Dá dinheiro? Senão é só espuma. Então, assim, tecnologia é um ponto crucial para o varejo moderno. CRM, não existe varejo sem CRM. Não existe varejo sem um bom aplicativo, sem uma boa gestão, sem um bom sistema de gestão. E, por fim, o final do início da pergunta se chama entretenimento do cliente. É um tema que eu nunca tinha escutado. Foi a primeira vez que eu escutei na NRF esse ano e explodiu a minha mente. Porque a gente já escutou falar sobre encantamento do cliente, a gente já escutou falar sobre o cliente no centro, a gente já escutou falar sobre clienteling, a gente já falou sobre várias coisas, mas entretenimento do cliente, no fundo, é aquilo que mais me mexeu. Por quê? Eu vi a analogia de que a loja tem que ser como uma fogueira. Ela aquece, retém e mantém perto aquele cliente, né, acolhido dentro dela.
E a gente, obviamente, há 10 anos, nunca reformou nenhum ponto de venda. E o que eu estou fazendo hoje nessa reforma é transformar o meu ponto de venda num entretenimento do cliente. Então eu tinha 6 cabines, eu vou criar 3 cabines e 3 vão se tornar uma cabine de produção de conteúdo. Eu vou ter ring light, eu vou ter microfone, eu vou ter sonorização, eu vou ter iluminação diferente para criar uma experiência para aquela influenciadora ou para aquela pessoa que quer ser influenciadora ou que vai gerar meu desejo da nano-influenciadora da porta para fora. A gente vai ter a história sendo contada do biquíni lacinho, a gente vai ter uma área lúdica infantil para botar o nosso infantil. A gente vai ter um TensorFlex numa área para fazer live de venda. Na China é um grande fenômeno, nos Estados Unidos é um grande fenômeno, TikTok Shop chegando no Brasil muito forte. A gente vai ter área de live de venda. A gente vai transformar esse nosso vendedor num influenciador digital, se assim ele entender que para ele é interessante, não dá para obrigar ninguém, mas se o cara está vendendo super bem, ele vai querer ser. Porque no final do dia, é como eu falei, o cliente tem que querer ir na loja. A experiência de compra ele pode comprar online. E não adianta você querer competir com o e-commerce. O e-commerce é produto, oferta, promoção, rapidez, agilidade, entrega rápida. A loja tem que ser experiência, comunicação, entrega na sua casa se você quiser, mas você sai com o produto agora daqui da loja, você tem um ponto de contato, você tem conversa, você tem aquela proximidade da experiência da sua loja, de fato agregando valor não só no preço da sua peça, mas no valor que a sua peça vai ter e o atendimento que ela vai gerar. Então, essa sorte que eu brinquei do sortimento, operação, respeito, tecnologia e entretenimento do cliente tem que demonstrar que o PDV ainda é muito importante. A NRF matou a loja própria, matou a loja física, ressuscitou a loja física, botou na UTI, botou como importante, está tirando do hospital e ela está voltando a ter esse ambiente de representatividade que eu acredito merecer e por isso a gente vem já reforma essa agora e os próximos 3 anos é reformar todas as lojas nesse direcionamento estratégico criado desse ano. É bem interessante e até pegando um ponto aqui, né? Gostei muito da brincadeira aqui com a palavra e com as letras. E quando a gente fala de operação em tecnologia, principalmente que a gente tem bastante ligação e acaba causando impacto, tem um ponto até que você comentou que é entender que pergunta eu tenho que fazer para que eu possa me direcionar melhor. E a gente vê muito isso. Eu tenho andado aí Brasil afora, conversado com muita gente, e a primeira coisa que os lojistas eles colocam, cara, eu quero tornar minha loja omni, eu quero vitrine infinita, eu quero... E aí aquela pergunta provocativa é, mas por quê? E aí a gente olha e acaba tendo aí respostas como, cara, eu quero porque é uma tendência. Tá todo mundo fazendo. Eu falei, cara, tá todo mundo fazendo mesmo? Né? Tá todo mundo indo, né, pro digital, todo mundo tá integrado, todo mundo tá com essa experiência omni. Ou eu quero porque é uma questão de concorrência, é uma questão ali que eu tô vendo o vizinho fazer. E aí a gente sempre traz essa provocação muito forte, né? E a gente, apesar de defender tecnologia, a gente fala que a tecnologia não é o protagonista, a tecnologia é de fato o meio, e aí tem que dar um passo para trás e entender muito bem o que você quer resolver. Quando você quer vitrine infinita, você não quer, né, uma tecnologia na sua loja, você quer atender e resolver o problema daquela consumidora que vai na sua loja em busca do sapato 33 verde, e você tem 34, 35, 36, mas você não tem o 33, mas no estoque da loja 2, 4, 5 tem, você vai ter. E você quer aproveitar aquele fechamento e talvez não ficar dependendo daquela promessa, não, eu passo aqui mais tarde então, ou eu vou na outra loja. Então você quer resolver esse problema, e aí se você tem primeiro esse problema para resolver, aí vitrine infinita pode ser um ponto importante para você. Assim como o Omni, né? Quando a gente fala dessa integração também da parte dos canais, né? Tanto físico e digital. A gente fala, poxa, eu preciso vender no digital. Ótimo. Mas vamos olhar para o seu Instagram agora, né? E você tem lá aquela foto linda que você postou do seu produto, que gerou 38 comentários, e tem comentários lá, né, que foram feitos há 3 dias atrás e ninguém falou nada. Então, do que a gente está falando aqui? Né, que você tendo, né, simplesmente o seu canal digital de vendas, você vai faturar. Né? Então a gente traz essa provocação e acho que é importante isso. Né? Parece
simples, mas não é fácil. Eu tenho um amigo consultor que ele fala o seguinte: correr uma maratona parece simples. É um passo depois do outro, é um passo depois do outro, mas não é fácil. Né? E às vezes a gente tem essa confusão, mas fazer essa reflexão, e acho que esses momentos, né, que de uma forma realmente, né, humilde, é trazer a reflexão. Claro. A gente está falando de vários assuntos aqui, a gente está expondo, né, várias realidades, mas a proposta, né, principalmente desses momentos, é fazer com que você, pare um pouquinho, né, se inspire, obviamente, né, com um case, mas traga essa reflexão interna. E uma bandeira que a gente defende muito aqui é, independentemente do que está acontecendo lá fora, você não tem poder sobre aquilo. O seu poder está da porta para dentro. Você não é hoje o ministro da economia, né? Você não tem o poder da caneta para decidir para onde vai, né? O dólar flutua, a inflação, né, dói, mas a nossa grande oportunidade aqui é olhar da porta para dentro, trazer essas reflexões. Então, acho que é muito bacana a gente ter essa oportunidade de discutir esses momentos, né? Trazer essa experiência, né? Poxa, de uma empresa de 50 anos que passou, né, por N desafios e se manter atual, né? Concorrendo com essa briga que a gente tem hoje, né? Por renda, disputa da renda do nosso consumidor. Então é um grande desafio, né? Então acho que até essa mensagem, esse reforço, ele é importante. Inclusive, já que a gente falou da importância, não se esqueça, hein? Curte lá, compartilha, que esse é um excelente termômetro para saber se a gente está no caminho legal, se o conteúdo está gerando impacto aí para você. Então, bom, Michel, acho que a gente abordou vários temas aqui e a gente acho que começa agora a chegar nessa reta final desse nosso bate-papo. A gente faz uma brincadeira aqui, né, que é o seguinte: se você tivesse aquela varinha mágica, se você pudesse definir, né, o varejo ideal na visão de Michel, como seria esse varejo ideal? Olhando lá para frente, daqui 5 anos, não tem certo e errado, né? A dinâmica aqui, cara, eu como Michel, como eu gostaria que fosse o varejo, né? A gente pode entrar ali, né, mais especificamente no varejo de moda. Vamos. Mas de tudo que você viu, né, de tudo que você já viveu, de tudo que você já olhou como tendência, né, como seria esse varejo? Como seria o varejo na visão do Michel? É difícil a pergunta, porque tem um grande querido amigo chamado Carlos Ferreirinha, do mercado de... Ele é cria do mercado de moda, né? Foi vice-presidente da América Latina do grupo MVMH, e ele fala que ele fazia planejamento estratégico das empresas de 3 anos, 5 anos, né? E depois ele fazia anual. Hoje em dia que ele fala que monta um plano de 3 meses e no segundo mês ele está revendo porque tudo muda. E a gente chegou ele fez uma palestra, depois chegamos na conclusão que mais importante do que tentar adivinhar a próxima música é começar a dançar assim que você começar a escutar. Porém, com a varinha mágica do varejo dos próximos 5 anos, eu acredito que a gente caminha, obviamente, para uma geração de inteligência artificial, uma noção de sortimento com muito mais otimização, buscando ser mais assertivo na questão da compra errada. Eu acredito que a digitalização, que a omnicanalidade vai se tornar cada vez mais assuntos, né, da prateleira infinita, da gente ter uma pluralidade de estoque. Obviamente a gente fala sobre supply, sobre China, ou sobre você ter uma parceria maior com o seu fornecedor. O fornecedor está sofrendo tanto quanto o varejista, não existe indústria sem varejo, então você entender que esse varejista que está pedindo mais mínimo, menos prazo, que esse cara está também sentindo os impactos da venda, você ter um relacionamento muito mais fluido com o seu fornecedor, com o seu parceiro estratégico, que esse cliente que por vezes vai estar mais relacionado a preço ou vai estar relacionado a canal de venda, onde vai estar o olhar desse cliente. Eu acho que o varejo caminha para no friction, né? Os pagamentos buy now, pay later, seja, né, o popular
Pix parcelado, que é o fiado, a moda antiga, o fiado digital, a gente entendendo que cada vez vai ter menos fricção, o cliente vai estar no centro, então as entregas mais rápidas, seja da loja, do e-commerce, a pluralidade de omnicanalidade, eu acho que tudo isso caminha para esse varejo mágico, da onde eu quero que a Blumen esteja. Quando eu reformo um ponto de venda e crio pontos de contato, seja para o cliente, para o vendedor ter ponto de contato, seja para chamar ele fazer uma live dentro da loja, seja para influenciador estar no ponto físico mostrando os produtos, eu acredito que esse varejo cada vez, obviamente, ele se torna digital e para esses olhares de digitalização como meio e não como fim. Agora, trazendo um pouco do que você tinha acabado de comentar sobre esse varejista que quer porque quer ter, né, um MS ou uma prateleira infinita, ou ele quer porque quer ter uma unicanalidade. O meu avô, sábio meu avô, que é uma das grandes inspirações da minha vida, fala assim: para de olhar a ponte do vizinho e cuida da sua pinguela. Às vezes a gente está olhando o influenciador, o Caíto, ou está olhando o Flávio Augusto, ou está olhando os caras que realmente são muito, muito grandes. Casey Disney, Casey Disney e tal. Esses são os que eu admiro, tá? E por isso eu falo deles, mas tem vários outros que são da boca para fora, do Instagram para fora, e de verdade fazem muito pouco, mas que a gente às vezes fica se comparando no nosso bastidor com o palco dos outros. Cuidado com isso. Então cuida de fazer o seu bem feito, cuida de lembrar por que você está aqui, da onde você veio, para onde você está caminhando, entenda que tem o seu tempo. Né? A gente vive uma cadeira muito solitária no varejo, a gente dificilmente um cara de uma multimarca do interior ou até mesmo uma marca, um cara que está crescendo, dificilmente ele tem com quem conversar. Ele já é o topo da pirâmide na empresa dele, então ele só dá, ele não recebe. Na família, nos filhos, nos irmãos, nos tios, nos pais, ele possivelmente já tem a maior ascensão financeira, então ele não se sente ali trocando no que diz respeito a profissionalmente falando. Fulano só quer saber de trabalhar, agora o Alex só vive para a empresa e ele não quer se abrir para um concorrente ou para alguém para não demonstrar fraqueza ou para não mostrar um negócio legal que ele está fazendo. Então, de fato, a nossa cadeira é solitária. Um podcast como esse, ou um evento como eu toco lá, o Acelera Varejo no Rio de Janeiro, ou esses eventos que a gente vê cada vez mais se popularizando de network, o evento que você faz reunindo os seus clientes, tudo isso transforma a nossa cadeira solitária numa cadeira solidária, onde a gente vai ter um ambiente de conversa que eu não estou olhando para a ponte do vizinho, eu estou olhando a minha pinguela aqui, mas olha, eu reforcei ela com um gesso, eu estou botando um cimento melhor, eu estou fazendo isso aqui. Esses ambientes de troca é onde a gente começa a entender quais são as perguntas importantes para que as respostas venham a posterior. Então esse é um grande ponto. E sobre inteligência artificial, que é o que você trouxe de tema, a gente vê muito, como eu falei inicialmente, a FOMO de IA. É legal o cara reunir com os amigos, tomar uma cerveja com os amigos em pé e falar assim, não, que eu botei inteligência artificial agora na minha empresa porque eu estou olhando um software de inteligência artificial. Para de ser o fear of missing out, sabe? É cool falar sobre a inteligência artificial, mas o fato é o que vai trazer resultado na última linha. Você falou, os caras falam, cara, eu quero ter isso. Mas por que você quer ter isso? Isso vai te dar dinheiro mesmo agora, esse ano? É a primeira ação que você tem que empenhar foco para fazer o negócio virar? Então, assim, a gente tem esses ambientes de conversa para que a gente possa estimular o pensamento criativo, assim, talvez não seja para agora. Talvez é muito melhor focar numa experiência melhor de treinamento do meu VM ou da minha vendedora do que trazer uma prateleira infinita, porque eu vou vender mais 5, 8 produtos. Se eu treinar bem a minha gerente, se eu treinar bem a minha equipe de venda, eu vou aumentar em 30, 40, 60 mil minha venda mensal. Então, assim, cuidado com a FOMO, mas que você tenha fome de trazer a tecnologia para dentro de casa através das boas perguntas e proveniente das boas respostas que vão surgir. E é interessante, quando a gente fala de IA, tem um ponto que eu particularmente defendo, né? A gente já falou aqui em outros episódios, é a relevância de fazer o básico bem feito. Básico bem feito. Básico bem feito, o arroz com feijão, né? Cara, isso traz uma vantagem e com certeza qualquer iniciativa que você tiver hoje tecnológica, disruptiva, dificilmente você vai conseguir aí, né, incrementar 2 dígitos, né, de faturamento. Dificilmente. Agora, com certeza, né, grande parte das pessoas que estão assistindo aqui a gente consegue melhorias realmente significativas dentro de um contexto de investimento muito, muito mais reduzido, modesto para poder, obviamente, melhorar aquilo que você já está fazendo.
E aí, navegar, né, criar essa cultura, por exemplo, como IA, se você tem desafios de treinamento, use a IA para ser ali o seu copiloto ali, para te ajudar a elaborar um treinamento, ou com conteúdos como esse. Se você tem clientes que é interessante, que ele mandava pra gente assim, né, no WhatsApp, olha só, eu estou pegando os relatórios aqui, tirei uma extração de dados, joguei na IA, e aí ele me deu essa visão, e eu falei assim, top, e aí, o que aconteceu? Não, nada ainda, mas foi legal, cara, top, isso que você está fazendo você está criando a cultura. Boa. Agora, se isso vai dar resultado ou não, é o próximo passo. É outra conversa. Então, esse estímulo, né? Olha para isso, consuma conteúdos, consuma informação, experimente ali, né? Dentro, coloca o dedo, vê a temperatura, para depois a gente navegar em águas mais profundas, né? Muito bem. Michel, vamos lá. Uma mensagem para a galera que está nos acompanhando. Você que tem essa oportunidade não só, né, de liderar uma marca relevante como a Blumen, mas também ser ali também um agente de conexão, né? A gente tem aqui Conexão Data System, que a gente promove isso mesmo, conexão. Você lidera aí, né, a frente de empresários, parceiros, né? Você tem uma entrada interessantíssima em várias frentes. O que você fala para essa galera que está nos acompanhando, né? Tanto pequeno, médio ou grande? A gente tem aqui, com certeza, executivos que estão com desafios grandes, além do empresário ali, né, pequeno, médio, mas executivos aí que estão com desafios grandes em grandes companhias. O que você poderia falar para essa galera em termos aí dos próximos episódios que a gente vai ter no nosso varejo? A gente está aqui em 2025, né? Mas aí o que você pode falar de uma mensagem? Cara, olho para onde, faço o quê? Enfim, fique à vontade. Boa. Vou fugir um pouco do talvez o óbvio, que o cara que já está escutando paz a mundial, gente aqui... Você não vai falar paz mundial. Não, jamais. Eu vou fugir um pouco do óbvio, acho que já me perdi na hora aqui, mas provavelmente mais de uma hora da gente conversando, e óbvio, o conteúdo é denso porque a gente fala sobre a nossa cachaça, o nosso vício, o nosso varejo, que a gente ama. A gente sabe que tem dias que dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto. O que eu tô fazendo aqui? Tem dias que você fala, cara, eu amo o que eu faço, por isso que eu tô aqui todos os dias. Então, imagino que quem tá assistindo aqui fala, Michel vai falar alguma coisa sobre e-commerce, vai falar sobre alguma coisa sobre varejo, sobre loja física, mas eu vou dar um passo atrás, que eu acho que é importante. É inteligência emocional. Como eu falei sobre respeito e falei sobre a bipolaridade que a gente vive hoje numa sociedade pseudo-conectada, a gente acha que está conectado porque conversa com a nossa mãe todo dia no Bom Dia na família, no grupo, só que a gente não vê nossa mãe há 2, 3 semanas, há 1 mês e meio que a gente não vê nossa avó, e essas correlações da nossa falsa conectividade. E a inteligência emocional eu classifico como um dos principais pilares do sucesso do seu negócio, da sua pessoa física, do seu profissional, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom amigo, ser um bom empresário, ser um cara correto com seus colaboradores, com as suas correlações, com a sua vida como um todo, né? A gente vive, obviamente, as pessoas começando a entender a importância de se cuidar, de estar bem. Eu sou um cara que perdi quase 35 quilos desde que eu comecei a entender a importância da minha cabeça estar bem. Eu fui um cara que sempre cuidei de todo mundo. Hoje a Blumen tem mais de 250, se juntar todas as empresas, tem mais de 500 funcionários. E eu sempre me preocupei com todos. E eu estava abrindo mão de mim mesmo nessa história toda. Então estava com sobrepeso, tive uma crise de ansiedade, não chegou a ser uma crise de pânico contínua, mas foi um episódio que eu desmaiei voando de avião e isso mudou a minha vida. Eu falo muito sobre isso quando eu tenho uma palestra que eu brinco sobre isso, falando que aquilo eu entendi que era o meu corpo puxando o freio de mão. Então, se eu diria, né, se eu pudesse humildemente dar um conselho para esse empresário, para essa empresária que está na frente do campo de batalha, que está dialogando com seus desafios do dia a dia, é que ela se priorize, cuide da cabeça, cuide do emocional, cuide do corpo, cuide da família, porque ela bem vai cuidar de todo o resto. Renegar a sua saúde, renegar a sua forma psicológica, a sua forma psiquiátrica, você abrir mão de você em prol da sua empresa, no futuro vai ser um banquete de consequências que eu não queria
está provando. Então, não existe uma empresa que quebra, existe uma empresa que desistiu no meio do caminho. Dificuldades vão existir aos montes. 90%, 10% é o que acontece com você. 90% é como você lida com aquela situação que aconteceu com você. Então, se você tiver a cabeça no lugar, se você estiver treinando seu corpo e a sua mente, se você estiver fazendo o papel de um bom pai, uma boa mãe, gerando as crianças saudáveis e sadias e inteligentes para o futuro, você com certeza vai estar trabalhando muito melhor a sua parte profissional, por consequência, gerando mais sucesso e criando um ambiente melhor. Então, não vou falar de negócio no final do nosso podcast, vou falar de emoção e de vida, porque não existe nada sem a gente estar bem. Muito bom. Olha só, que fechamento a gente teve. Michel, primeiro agradecer a generosidade de estar aqui com a gente compartilhar as histórias, tanto as histórias positivas, mas quanto aqueles desafios. Claro. Né? Obrigado realmente pela contribuição. E não só aqui no podcast, mas fica a dica também para você que está acompanhando aqui. O seu podcast é o... Aquele podcast. Aquele podcast. Já viu aquele podcast? Aquele podcast. Olha, aquele podcast, já tem uma sacada boa aí. Então também vai lá, acompanhe, dê uma moral, coloque o teu termômetro lá. Isso realmente faz com que a gente possa entender o caminho que a gente está trilhando e se a gente está gerando impacto positivo. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom esse bate-papo. Se você gostou aí também, compartilhe. Com certeza a gente vai poder impactar aí de uma forma bem positiva a galera que vai nos acompanhar, seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. E cuide-se, essa é a mensagem do nosso podcast. Obrigado mais uma vez. Quem quiser comprar na Blumen, vou deixar um cupom de desconto, já que estamos aqui falando de Blumen. Cupom Michel10. Tem 10% de desconto para comprar e frete grátis também. Você que não conhece a marca, está conhecendo através de podcast, pode ir lá que você vai gostar. E você que já compra, vou te dar essa moral de mais 10% de desconto. Michel10. Obrigado pelo convite. Acho que muito feliz de poder ter participado. Acho que conexão é o que nos faz engrandecer a cadeia de varejo como um todo. E estou aqui à disposição. Arrumou um parceiro aí para futuros negócios e talks e por aí vai. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Abraço.